Olá, amados, graça e paz da parte do Senhor nosso Deus e Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar continuidade à nossa série das quintas-feiras sobre os milagres de Jesus. Vimos os milagres de Jesus sobre a natureza até quinta-feira passada. Hoje vamos refletir sobre os milagres de Jesus na cura de enfermidades. E vamos ver hoje a cura da sogra de Pedro, que se encontra nos sinóticos, ou seja, tanto em Mateus, quanto em Marcos, quanto em Lucas. Vamos ler o texto de Lucas, capítulo 4, versículos 38 e 39, na versão da Bíblia Mensagem, que diz assim, ó. Jesus deixou a sinagoga e foi para a casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a ele que fizesse algo por ela. Aproximando-se dela, ele ordenou à febre que a deixasse e aconteceu exatamente assim. Antes que eles percebessem, ela estava preparando o jantar para eles. Lindo isso. Que o Senhor aplique essa palavra ao seu coração, ao meu coração. Vamos perceber, já o texto nos mostra que tudo aconteceu ali na ambiência familiar. E o texto também nos mostra, como também tanto em Mateus quanto em Marcos, que era em João também, que era costume de Jesus, né, assistir fielmente aos cultos nas sinagogas locais, onde ele também regularmente ensinava às pessoas lições tiradas das Escrituras, ou seja, do Antigo Testamento, né? Então, numa certa manhã de sábado, ele pregou na sinagoga ali de Cafarnaum, onde ele habitava, e durante o culto, enquanto Jesus estava pregando, um homem possesso de demônio clamou: que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste destruir-nos? Eu sei quem és, o Santo de Deus. Jesus repreendeu o espírito maligno e disse: fique quieto e saia dele. Gritando, o demônio saiu do homem, que pareceu não ter se machucado, mesmo o demônio o tendo lançado ao chão. E todos ali na sinagoga ficaram pasmos, admirados, porque Jesus não só apresentava um novo ensino com autoridade, né, com grande autoridade, mas também grande autoridade em expulsar os principados e as potestades. E logo imediatamente depois do culto ali da manhã, Pedro e seu irmão André convidaram Jesus para que ele acompanhasse a eles até a casa de Pedro. E João e Tiago, filhos de Zebedeu, também foram juntos. O objetivo do convite foi na verdade, pedir que Jesus curasse a sogra de Pedro, que estava acamada com uma febre alta. E aí os discípulos puseram Jesus a par da condição dela e raciocinaram que se Jesus podia restaurar um homem com possessão demoníaca, né, possivelmente, obviamente, que poderia ser aquele que curaria a paciente ali na casa de Pedro também. E na narrativa de Lucas, a gente percebe, Lucas é identificado como o médico amado, ele acrescenta pequenos detalhes nas suas narrativas. E nesse texto específico ele acrescenta um detalhe interessante, ou seja, que a sogra de Pedro tinha uma febre alta. Esse médico, né, na verdade, Lucas, transformado em escritor do Evangelho e também do livro de Atos, sempre teve uma inclinação pelo relatório médico, né, correto, e muitas vezes acrescentava alguns detalhes. Por exemplo, ele identifica um homem coberto de lepra. Ele identifica que aquele que Jesus curou em um determinado dia na sinagoga também tinha a mão direita ressequida, né? Em um outro momento ele identifica que um servo que estava doente perto da morte. Então, além de tudo isso, Lucas relata que Jesus entrou no quarto daquela senhora enferma, curvou-se sobre ela, tocou a sua mão e então repreendeu a febre. E aí, mediante essas ações, Jesus mostrou o quê? Um cuidado, né, para com a senhora, a sogra de Pedro, e também muito amor, muita dedicação. E tomando ela pela mão, ele ajudou ela a se levantar e demonstrou que ela estava completamente curada. E logo que a sogra de Pedro levantou, a atitude dela, para expressar sua gratidão a Jesus, foi preparar uma refeição deliciosa ali para o almoço do sábado e servindo aos homens que tinham entrado na sua casa. E como o milagre da cura dessa mulher, né, sem nome aconteceu? Como terá sido? A narrativa diz que Jesus repreendeu a febre, tomou a mulher pela mão e a levantou. Então, o fato de Jesus ter repreendido a febre indica que aquela doença tinha entrado no corpo da mulher, né? E ao fazer esse milagre, na privacidade ali da ambiência de um lar, Jesus se revelou como sendo o Messias.
Se a gente observar a cura da sogra de Pedro na perspectiva dos nossos dias, a gente vai achar difícil chamar isso de milagre. Por quê? Porque muitas pessoas hoje, nesse período de pandemia, então, em que a febre é um dos sintomas, né? Muitas pessoas hoje sofrem de febre alta e os médicos sabem o que fazer, né, com medicamentos específicos para baixar a temperatura do corpo e trazer a cura. E às vezes, depois de pouco tempo, a febre desaparece, o paciente começa a se recuperar, tudo volta ao seu estado normal. Então, é razoável a gente dizer que alguns dos milagres de Jesus podem perder o seu significado à luz do progresso tecnológico da medicina nos dias atuais. Os médicos de hoje, porém, né, eles não afirmam ter o mesmo poder de curar os enfermos que Jesus demonstrou, conforme é relatado pelos evangelhos, né? E, de fato, com todos os medicamentos disponíveis, com todos os equipamentos de última geração, os médicos são incapazes de garantir a cada pessoa doente a plena restauração à boa saúde. Fato disso, né, é a situação daqueles que perderam as suas vidas nessa pandemia. Nem todos foram restaurados. Alguns, infelizmente, perderam a vida. A gente está vendo isso nessa pandemia na atualidade. E, em contraste, Jesus não. Ele curava os doentes de seus dias simplesmente dizendo uma palavra até a certa distância do paciente ou com um simples toque. Jesus provou ser o grande médico cujo poder de curar era ilimitado. É importante entender isso, né? Por exemplo, leprosos, que por causa de sua doença tinham perdido parte das mãos, parte dos pés, parte da cabeça, foram curados instantaneamente, tendo as partes do corpo afetadas totalmente restauradas. E Jesus também abriu os olhos de um homem que era cego de nascença, restaurou a mão direita ressequida de um homem, né? Então, embora hoje Jesus não renove corpos humanos, ele pode até renovar, ele tem ressuscitado vidas nessa geração, né? Mas a presença dele continua sendo tão real hoje quanto foi naqueles dias quando ele caminhou ao longo ali do lago da Galiléia, ou nas ruas da cidade de Jerusalém, ou na trajetória de Cafarnaum, ou na região ali de Samaria. E atualmente, amados, em resposta às orações do seu povo, Jesus cura os doentes, né, guiando e dirigindo o quê? As mãos dos médicos, guiando e dirigindo os seus servos a uma palavra de oração. Muitas vezes as autoridades médicas elas não conseguem explicar, por exemplo, a recuperação rápida de um paciente que estava em estágio terminal na UTI. Outras questões em que um câncer some, né, que estava na expectativa de ser transformado numa metástase por todo o corpo. E aí o fato da doença crônica ter desaparecido é nada mais do que um milagre do nosso Deus. No tempo de Jesus, né, o óleo ele era usado como medicamento. E os equivalentes hoje modernos são o quê? São os remédios, os equipamentos. O poder de cura que reside nos corpos físicos dos seres humanos é de fato maravilhoso. Os médicos eles ficam impressionados com esse poder quando pacientes perto da morte se recuperam completamente. Muitas vezes, aspectos emocionais adoecem. E também, muitas vezes, aspectos emocionais restauram. Mas o que melhor a gente pode compreender na plenitude da restauração é o poder da fé, né? Tiago, aquele que foi meio-irmão de Jesus, ele escreve em sua epístola que pessoas enfermas na igreja devem pedir aos presbíteros, aos anciãos da igreja que vão e orem por eles em nome de Jesus. Aqui está envolvido o quê? Fé, né? Jesus ouve as orações feitas em fé. E aí ele cura os enfermos e os levanta. Sem dúvida, nós cristãos que seguimos a Jesus devemos atentar e atestar o fato de que ele continua realizando milagres hoje em resposta às nossas orações e por causa da fé pura e confiante, né? Então, é importante a gente continuar no exercício da nossa jornada, operando o ministério de oração, o ministério de restauração, o ministério de renovo, o ministério de cura, na convicção de que o Senhor é conosco e nos concede vitórias em benefício de outras vidas. O que a gente aprende com esse texto da cura da sogra de Pedro? Assim como Jesus repreendeu os ventos e as ondas ali do lago da Galiléia, ele repreendeu também
o demônio ali que tinha atormentado o homem ali naquele culto na sinagoga de Cafarnaum, e depois que ele adora a Deus, ele acompanha seus discípulos até a casa de Pedro, né? E lá repreende a febre que mantinha a sogra de Pedro acamada. A Bíblia nos instrui a levar nossas necessidades a Deus. Como é que a gente leva? Pela dinâmica da oração, né? E ao mesmo tempo, para além de levar, nós temos que confiar nele para a restauração e para a cura. O rei Davi, o salmista Davi, ele bendiz o santo nome do Senhor, louvando o Todo-Poderoso com sua alma e com todo o seu ser. E aí ele põe a sua confiança no Senhor e diz à sua alma, né, que não se esqueça de nenhum dos benefícios de Deus. Por quê? Porque o Senhor, como ele escreve, perdoa todos os nossos pecados e sara todas as nossas enfermidades. Então, isso significa que pecados ocultos precisam ser confessados para que a alma seja purificada. A gente percebe o aprisionamento de muitas almas. Muitas vidas cristãs que conhecemos, que caminham conosco, partilham das suas dificuldades conosco, infelizmente são prisioneiras dos seus traumas e não conseguem perdoar pecados. E aí, quando o pecado não é perdoado, a cura não vem. Quando o pecado é perdoado, o Senhor manda a cura e efetua o milagre para restaurar o corpo, né? Jesus, ele torna saudável a pessoa toda, corpo, alma, espírito. Entretanto, amados, o fato de que Jesus traz cura não indica que todas as doenças sejam resultados também diretos do pecado. Obviamente que a gente tem que entender isso, tá? Então está aí o milagre de Jesus, operado sobre a sogra de Pedro. Obviamente que a gente vê a manifestação do poder de Deus nos nossos dias. Em quantos hospitais nesses dias, ainda hoje, inclusive hoje, né, pessoas vão ficar maravilhadas com vidas que estavam desenganadas pela medicina, em função da Covid. Mas vão dizer, poxa, fulano está de pé, voltou à vida. Às vezes estava na UTI, no estágio já vegetativo, e Deus opera um milagre porque tem uma missão para aquela vida. Quão bom que todos soubessem disso, né? Desse encontro para renovo, desse encontro como oportunidade para um agir para a glória de Deus. Que você possa continuar sendo aquele que busca imprimir nos corações o desejo de cura, o desejo de libertação, o desejo de salvação, né? Que você seja aquele que, na dependência do Espírito Santo, intercede a Deus em benefício das vidas que carecem de paz, de salvação e muitas vezes também da cura, né, do corpo físico, como no caso da sogra de Pedro. Que o Senhor nosso Deus abençoe ricamente a sua vida e continue fortalecendo a minha fé e a sua fé para que a gente continue nesse mundo mal, nesse mundo difícil, sendo testemunha fiel, sendo intercessor para que vidas sejam curadas, para glorificarmos e exaltarmos aquele que é digno de honra, louvor, adoração e exaltação por toda a eternidade toda, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Fiquem com Deus.